Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas. Bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e toda semana eu vou estar com um convidado mais que especial aqui do meu lado para me ajudar a desmistificar os mistérios da nossa raça. Gostou? Mas antes da gente falar da nossa convidada de hoje, que é incrível, você já foi lá no nosso Instagram? Não? Então o que você está esperando? Corre lá, Soci Paranormal, e se inscreva. Tem muito conteúdo legal, você fica sabendo de primeira mão quem é o nosso convidado. Além do mais, você pode participar enviando perguntas para os nossos convidados, sugerindo temas, convidados e muito mais. Tá aqui no Spotify? Não esqueça de deixar as suas 5 estrelas, ativar o sininho e mandar esse áudio para todo mundo. Agora, uma novidade é que também estamos no YouTube. Você que não tem acesso às plataformas de áudio, lá no YouTube você tem acesso a todos os nossos episódios completos e de graça para você. Lá no YouTube você se inscreve no canal Sociedade Paranormal, ativa o sininho, comenta, compartilha, porque é muito importante para a gente continuar trazendo convidados incríveis, como o de hoje, toda quinta-feira, aqui no nosso Sociedade Paranormal. E lembrando que agora o Sociedade Paranormal é às quintas-feiras, 20 horas. Gostou? Bom, agora sem mais delongas, porque eu tô ansioso, gente. Vocês não imaginam que eu tive borboletas no estômago hoje o dia inteiro, porque a convidada de hoje é de uma responsabilidade tão grande, com uma profissional incrível, que eu tenho certeza que vai desmistificar muitos tabus da nossa sociedade e dos medos que a gente tem. Aqui do meu lado, ela, Josiane Oliveira. Ela é profissional em tanatopraxia, uma profissão com um nome tão difícil e tão lindo ao mesmo tempo. Boa noite, Josiane. Oi, Bruno. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo aí que tá ligadinho no nosso bate-papo, né? Acredito que vai ser bem legal, com certeza. É um tema tabu, né? É um tema que muitas pessoas, às vezes, até se benzem quando eu falo que trabalho com isso. Mas, vamos lá. O importante é desmistificar, né? E explicar para as pessoas o que é a minha profissão. Maravilhosa! Vocês viram, né, gente? A Josiane, ela é profissional em tanatopraxia, necromaquiagem e restauração facial. E logo a gente vai explicar para vocês tudinho o que é isso. Mas antes, Josiane, eu queria entender quem é a Josiane, sem ser a profissional. Quem é a Josiane do dia a dia? A Josiane do dia a dia é mãe, né? É filha. Eu cuido de 2 filhos, eu tenho 2 filhos, eu sou uma mãe solo. Tenho uma mãe maravilhosa que eu também cuido dela. E no meu dia a dia eu sou uma pessoa super normal, super tranquila, né? Apesar de a minha profissão despertar curiosidades e às vezes certos preconceitos, eu sou uma pessoa completamente tranquila. Antes que me perguntem, né? Porque o pessoal aí vai entender depois da nossa conversa. Eu durmo, eu como, eu vivo completamente normal, como qualquer outra pessoa. Porque tem aquela questão, né? Como você dorme, você come carne, né? Ai, você não tem sonhos. Não, eu tenho uma vida completamente normal. Eu costumo dizer, não sei se você concorda, que a gente trabalha para descansar, né? Quando a gente trabalha para descansar, quer dizer que a gente faz o nosso trabalho da melhor forma, para quando a gente deitar a cabeça no travesseiro, não existir nenhum tipo de consciência pesada ou qualquer outro sentimento que vá tirar o nosso sono, que vá tirar o nosso apetite. Quando a gente faz as coisas com o coração, com boa vontade, eu acredito que a gente não tem o porquê não dormir, o porquê não comer, né? Então, eu costumo dizer que é mais fácil o vivo, às vezes, tirar meu apetite do que a pessoa que eu tô lidando no meu trabalho. Gente, lembrando que você pode estar ouvindo esse episódio um pouquinho depois, mas hoje, no lançamento desse episódio, é um dia muito importante. Estamos no dia 2 de novembro, onde o Brasil inteiro
lembra dos nossos antepassados, né, dos nossos ancestrais, dos nossos entes queridos, com o tradicional feriado de finados, que é popularmente chamado de Dia dos Mortos, né? E assim, nada melhor do que hoje a gente falar sobre o cuidado com os mortos, que é assim algo que a gente vê que acontece, sabe que acontece, mas não é algo que a gente pensa no nosso dia a dia, né? Então, Josiane, eu queria entender assim, o que é então a sua profissão? A tanatopraxia são cuidados, né? É uma técnica realizada em pessoas sem vida. Nós cuidamos, como eu sempre digo, eu cuido do amor da vida de alguém. E, tecnicamente, a tanatopraxia é um procedimento de conservação, de desinfecção. As pessoas costumam entender muito bem quando a gente fala o embalsamamento, né? Aí todo mundo, mas é aquilo que fazia nos papas, que a gente ouvia muito esse termo. Na época, quando falecia algum papa, né, a gente ouvia, nossa, ele vai ser embalsamado. Então, a tanatopraxia é um procedimento de conservação e desinfecção, é uma vertente do embalsamamento, né? Eu propicio, com o tratamento de tanatopraxia, velórios longos, né, viagens. Mas para que um morto, um cadáver viaja? Viaja porque alguns falecem fora da cidade, né, da cidade natal, da cidade de origem, e ali a pessoa quando falece, a própria família quer levá-lo para ser sepultado junto com outros familiares em outros estados. Um cadáver pode viajar de um país para o outro, né? Então na tanatopraxia, a gente propicia que isso aconteça. É um procedimento de conservação e de desinfecção. Ou seja, nós fazemos uma substituição do sangue, nós fazemos um tratamento das vísceras. Então, é um tratamento invasivo, como eu costumo dizer, não é um procedimento romântico, mas pode ser humanizado. É feito em laboratório, que a gente chama também de tanatório, ou seja, uma pessoa falece e tem algum familiar de muito longe para chegar, a família quer levá-lo, como eu já tive casos, né, há pouco tempo, um caminhoneiro que infelizmente veio a óbito, e a mãe dele ligou no laboratório e ela não abria mão de que o filho fosse sepultado na cidade natal dele, que era Espírito Santo. E o corpo já estava no estado avançado, porque ele foi encontrado 2 dias depois dentro da boleia do caminhão, infelizmente vítima de infarto agudo do miocárdio. E aí o corpo seguiu para o laboratório. Eu fiz o procedimento, né, já estava no estado avançado, e aí eu fiz o procedimento e consegui propiciar que essa família velasse ele ali na sala. Tudo bem que foi com a urna lacrada, porque o rosto ficou muito comprometido, mas eu propiciei que a família velasse ele sem nenhum odor, né, que a gente chama, entre aspas, de constrangimento para a família. A gente sabe hoje que um corpo colocado em uma capela, por exemplo, exalando mau odor, né, com extravasamento de líquido, só para a gente não ser muito técnico, exalando mau odor, é o que muitos dizem, nossa, olha como o fulano tá fedendo, né? E eu costumo dizer, ruim para a família, né? Isso, gente, vamos tentar evitar, não vamos falar fedendo, né? Porque isso para a família é muito doloroso. Quando eu digo de extravasamento de líquidos corpóreos, parece uma coisa assim, nossa, mas o que ela está falando para quem não é da área? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui agora acompanhando a gente já devem ter passado por situações onde chegou num velório e tinha um líquidozinho escorrendo da boca, né? Não sei, Bruno, se você já passou por isso, né? Porque é bem complicado. É marcante. Um líquido escorrendo na boca, um líquido escorrendo no nariz, e ali a família vai enxugando, aí às vezes a mãe, né, ou alguém, ou a esposa, aí pega uma toalhinha e vai passando a toalhinha, daqui a pouco esquece, passa a toalhinha no próprio rosto. Isso é um risco imenso de contaminação. Esse extravasamento, ele tem presente nele uma quantidade enorme de bactérias e micro-organismos que trazem doenças para a gente, que colocam em risco a nossa saúde, a nossa integridade física. Então, a tanatopraxia, ela surge aí justamente para quê? Para a gente dizer para o familiar, opa, peraí que eu posso te ajudar. Eu posso fazer um procedimento onde eu vou retardar
o processo de decomposição. Porque a tanatopraxia, ela não impede que um corpo se decomponha, né? Ela simplesmente retarda essa decomposição para que os familiares possam se despedir, para que esse corpo possa viajar sem colocar a saúde, né, do colega que está levando ali, que está dirigindo o carro da funerária, a saúde da família que está próximo. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar, porque a gente ouve muito isso, né? Nossa, eu estava lá e de repente ele arrotou, né? De repente subiu um cheiro ruim. Então, o cadáver ele não arrota, né? Ele elimina Antigamente gases. tinha, né? Antigamente tinha um ditado que tipo, acho que se o cadáver arrotasse próximo de alguém, a pessoa morreria logo em seguida. Não tinha isso? Sim. Isso é verdade? Sim, verdade. É verdade. Se um cadáver eu lembro, arrota... isso é coisas da minha avó falava isso. Olha, toma cuidado, não fica perto do defunto não, que se ele arrotar, você vai morrer. Exatamente, e é verdade. A nossa avó não estava errada, né? Eu só vou pegar um pouquinho no termo técnico para o pessoal que está ouvindo a gente, porque era essa colocação que a gente ouvia. Olha, se ele arrotar perto de você, você morre. Ou seja, se eu trouxesse a minha avó para os dias de hoje, eu diria para ela assim, vó, eu super entendo o que você falou, né? Como a sua avó também, Bruno. Mas ele elimina gases, né? Ele não arrota porque ele não está vivo, né? Não são movimentos do estômago que vão eliminar os gases. São as bactérias que estão avançando naquele corpo, que vão, de certa forma, em direção aos orifícios, ou seja, nariz e boca e os orifícios mais baixos. Então, há sim uma eliminação de gases. Isso tudo vai contar, dependendo das horas que essa pessoa tem de óbito. A ação climática conta muito. Por quê? Porque hoje a gente sabe que quanto mais quente, mais rápido um corpo vai avançar, né? Quanto mais frio, mais devagar um corpo avança. Para o pessoal ter de casa aí que não são do ramo, né, do pós-morte ou pós-vida, é muito simples. As bactérias, elas se sentem muito mais à vontade no calor. E elas se inibem no frio, tanto que a maioria dos laboratórios e hospitais que a gente entra, é claro que infelizmente não são todos, né? O ar-condicionado é muito forte. Justamente para quê? Para inibir uma proliferação de qualquer tipo de contaminação. E aí, com o cadáver, não foge a regra, elas gostam do calor, elas se sentem à vontade no calor e elas proliferam muito mais rápido. Né? Tem gente aí que, poxa, meu colega faleceu dentro de casa e quando a gente foi lá, ele estava todo inchado, ele estava em posição de lutador, que a gente chama. Por quê? Por conta dos gases gerados. Então, para a gente resumir a Tanato, é praticamente isso. A gente vai ao encontro das bactérias para falar para elas assim, peraí, eu vou combater você, eu vou te desacelerar para que esse corpo não ofereça nenhum risco à saúde pública. Porque quando a gente fala de Tanato, a gente fala também de saúde pública, né? A gente fala da saúde dos vivos. Sim. E aí tem a questão do cemitério, que se você quiser entrar um pouquinho, também é super interessante, eu deixo por sua conta. E aí, então, existe essa diferença, porque a gente tem, geralmente quando a gente fala sobre o cuidado com os mortos, né, assim, a pessoa morreu, a primeira coisa que a gente imagina é o médico legista. A sua profissão não é o médico legista, é após o médico legista, né? Primeiro vai para o médico legista lá no IML, aí depois que vai para você. Você, na verdade, é a preparação do corpo para ir para o velório. Isso, exatamente. Eu costumo dizer, quando você fala em médico legista, né? A gente vai falar em necrópsia, ou necropsia, ou autópsia, né? Como muitos conhecem. E eu sou o depois disso tudo, né? Eu costumo dizer que a necrópsia é a razão e eu sou o coração. Só que vale a gente esclarecer para o pessoal que está aí ouvindo a gente, Bruno, que a necrópsia, vão para a necrópsia pessoas que têm mortes acidentais, violentas ou suspeitas, né? Para a gente entender. Que eu acho que muita gente que tá aí acompanhando a gente
teve casos na família de falar, nossa, algumas pessoas me procuram e falam, mas Josi, ele tinha um corte no peito e uma sutura, né, uma costura, a gente chama de sutura tecnicamente. Mas por quê? Eu sempre pergunto, mas ele faleceu do quê, né? O que aconteceu com ele? Ele foi, né, infelizmente, estava um acidente automobilístico e aí veio a óbito. Então ele vai para o IML, que é o Instituto Médico Legal. Tudo que vem, toda morte causada por algo externo, vai para o exame de necrópsia, que é um exame investigativo da polícia científica, né? Que é ligada à polícia civil. Então, se eu tenho uma causa externa é o quê? Tudo que vem de fora. Tá dando para entender, Bruno? Tranquilo? Tudo que vem de fora, né? Se eu tô passando aqui na calçada, cai um tijolo na minha cabeça, opa, isso não estava dentro de mim. Sim. Então vai para necrópsia e vai ali ser analisado pelo médico legista. Ele vai fazer uma incisão ali, né, um corte para entender a causa da morte da pessoa. Exatamente. Até mesmo porque a gente tem que separar, né? Por exemplo, morreu de causas naturais em casa. Não, pode ter sido um assassinato, pode ter sido algo até mais grave, né? Que tem que ser pesquisado pela polícia depois. Então é por isso que tem esse exame, né? Isso. A gente está tendo aí alguns problemas, vamos colocar assim, a nível Brasil. Por quê? Porque o correto é que quando uma pessoa falece em casa, ela é considerada como uma morte suspeita. Até que se prove o contrário, ela segue como uma morte suspeita, né? E ainda existe algumas cidades do nosso querido Brasil que o médico vai lá e simplesmente ele atesta uma morte de uma pessoa que ele nem acompanhava. Faz o atestado de óbito em casa, meu Deus. Exatamente. Quando uma pessoa ela tem um acompanhamento médico, né? Aquela questão daquele acompanhamento, esqueci o nome do projeto, alguma coisa familiar, alguma coisa da família. É o médico da família, né? Médico da família. Quando tem um médico da família, ela está no estado terminal de CA, né? Que é câncer. E aí o médico acompanha aquela pessoa, ele sabe que ela está já no período onde ela está numa fase terminal e tudo. Só que existem casos que a pessoa simplesmente tem morte súbita. E toda morte súbita é considerada suspeita. Então a gente vem aí combatendo muito essa questão da funerária, de repente, chamar um médico ou pedir um médico, poxa, você pode laudar aqui, pode emitir um atestado de óbito, ele vai lá e bota causa indeterminada. Ele vai lá e coloca infarto agudo. Pode ser um envenenamento, né? Pode ser um feminicídio, pode ser um sufocamento. E é um assunto delicado, polêmico, um assunto bom da gente abordar, que eu acho que fica muito dentro do entendimento de todo mundo. Então, se eu tenho alguém que falece dentro da minha casa, eu chamo, aí chega alguém lá, olha, eu posso dar um jeitinho aqui, a gente pede um médico para assinar o atestado, eu impossibilito a investigação. Porque se eu chamo a polícia, ao invés de chamar uma funerária, a polícia ela logo vai acionar a polícia científica, que vem com um perito, que vai olhar ali, né, o ambiente onde aquele corpo foi encontrado. Se tem algo ali que vai despertar a curiosidade do perito para falar, opa, peraí, isso aqui não é legal aqui. Olha, isso está no lugar errado, né? Exatamente. Tá aqui, mas, peraí, tem umas marcas aqui na parede, ou essa unha tá quebrada. Deve ter tido algum tipo de luta, né? Então, o ideal é que todos os familiares, o pessoal que tá aí atento a gente, aconteceu isso na família, chamem a polícia. Mas não quero que corte. Como eu ouço isso, Bruno? Eu não quero que corte a minha mãe. Porque vão lá no IML, eles tiram os órgãos e jogam fora. Gente, IML não joga órgão fora. É um exame científico, né? O médico legista, com auxílio do auxiliar de necrópsia, ele vai fazer ali o exame dos órgãos. Se ele retira algo, ele examina e depois esse órgão volta para a cavidade da pessoa. Então ninguém pode retirar nada de um cadáver. Ninguém joga nada fora, porque isso é crime. E isso está se tornando cada vez mais falado, cada vez mais conhecido. Então, um familiar, ele não pode de forma nenhuma, por exemplo, impedir que um corpo vá para o IML. Porque, Bruno, Deus me livre e guarde, você perde alguém da sua família de uma forma suspeita.
Ah, mas Josi, foi infarto. Eu vou falar pra você, Bruno, a gente não sabe. A gente não tem visão de raio-x, né? Verdade, verdade. Vamos mandar pro IML, mas eu não quero mandar, eu não vou mandar, eu não vou deixar ir. Quando você não deixa um corpo seguir para a investigação, isso significa o que, na sua opinião? Você está ocultando alguma coisa, né? Você está tentando ali Exatamente. esconder. Pode ser, assim, uma atitude até suspeita da própria pessoa que está com essa resistência inteira, né? Exatamente. A polícia científica, ela vai te ver como o quê? Opa, peraí, por que você está tentando obstruir a justiça? Por que você está tentando obstruir uma investigação da justiça que vai ali te dar ao certo qual foi a causa daquela morte? Né? Nós temos vários casos que são famosos, aonde segue e fala depois, olha, foi envenenamento, foi overdose, foi isso, foi aquilo. Mas não foi uma morte natural, né? Que a gente pode dizer que a pessoa já tinha uma patologia e ela faleceu daquela patologia. E na Thanato, a gente recebe esses corpos, né? Eles vão para o IML e depois a funerária leva para a gente, quando a família aceita o tratamento, né? Leva para a gente para que a gente faça essa finalização, que é a desinfecção, é a estética. Não sei se você já viu lá, eu pinto a unha, eu escovo o cabelo, o que a família me pedir, na medida do possível, eu estou ali para realizar. E é isso que eu ia entrar agora, porque você no início falou algo tão bonito que você cuida do amor de outras pessoas, né? Que assim, a gente não vê profissionais que trabalham de forma tão técnica e tão científica com todo esse cuidado, assim, a gente fala assim, eles simplesmente, que antigamente eles falavam assim, vai colocar formol no corpo da pessoa, você lembra que tinha muito disso? Vai lá na ML, põe o formol, você lembra? Para segurar mais tempo. Não é isso, assim, é por isso que eu te falo que esse episódio é de extrema importância pra gente aqui, porque são tantos tabus, né, que vêm sendo enraizados na nossa sociedade há tanto tempo, e aí assim, para a gente chegar em frente um caixão, uma urna, né, olhar para uma pessoa que já está sem vida, porque a gente sabe, assim, eu já vi muitas pessoas, assim, você deve ter visto completamente muito mais do que eu, mas assim, eu já vi pessoas mortas. A morte é feia, né, Josi? A morte é muito, 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 muito triste, feia. E você consegue deixar a pessoa bonita outra vez, né? Pra gente chegar e falar assim, nossa, parece que tá dormindo. Exatamente. Isso é uma ciência, e isso não é só ciência, é um respeito, porque imagina se não tivesse o seu trabalho, né? Como seria essa última lembrança, essa última recordação das pessoas? A pessoa já tá tendo uma recordação de ver o amor ali morto. Imagina se tivesse ainda sem o tratamento que você faz. Bruno, você falou uma coisa agora que me arrepiou. Eu estava conversando com uma aluna ontem, nossa, incrível, assim, e ela falou para mim assim, Josi, quando eu saí do curso, eu saí tão grata, mas eu saí também tão desesperada. Ela disse que sentou no carro da companheira dela e ela só lembrava de ter falado assim, a morte é muito feia, sabe? Então, é uma coisa assim que eu vejo, você falou, ela falou assim, a morte é muito feia. E a gente consegue transformar ela. E a gente consegue transformar a sensação horrível da morte quando a gente leva, né, apresenta para a família um resultado, né? O corpo, Bruno, se eu estiver sendo muito técnica, você me chama a atenção, porque eu sei que a gente está falando para várias pessoas, várias profissões, né? E o corpo tem sinais, sabe? Tem espasmos, né? O espasmo cadavérico, que logo depois vem a rigidez. Então, alguns trazem consigo a última expressão, né? A expressão da morte. Muita gente pergunta assim, Josi, por que a minha mãe estava com a fisionomia tão bonita? Aí eu costumo dizer, porque ela estava em paz, né? Mas tem uns que chegam pra gente e chegam com a fisionomia tão, tão, tão pesada, sabe? É surreal. E a gente olha assim, a gente fala, nossa, a morte, ela tá sendo feia nesse caso, né? Vou tentar falar de uma forma carinhosa, porque assim, eu amo tanto a minha profissão que às vezes parece estranho falar isso, mas a gente fala, nossa,
A morte está sendo feia aí, né? Ela tá feia, ela tá... Aquela pessoa com aquela... Tem muita gente que vai com expressão de dor, expressão de medo, né? De susto, Sim, de olhos. sim. Eu acho que o pior de tudo deve ser os olhos e a boca aberta, né? Eu não preparo um corpo com o olho aberto. Não Sério? preparo. Eu sempre falo. Eu chamo pelo nome, falo, olha... E a gente... Geralmente pessoas como que eu vou colocar isso? Que tiram a própria vida. Que tá sendo bem frequente, né? Infelizmente. Bruno, eu nunca trouxe assim, sensacionalismo para dentro da minha profissão, sabe? Eu não gosto de sensacionalismo, mas eu não tenho como fugir de alguns tipos de assunto que puxam a gente pro sobrenatural, que para mim é o natural, pro paranormal, que para mim é normal. E eu vou pra dizer gente aqui também. Sabe? Porque eu vou te dizer por que para mim é normal, né? Porque não tem como negar, é inegável que existe uma energia, né? E essa questão da fisionomia, alguns chegam tão fechadinhos, sabe? E aí eu converso e as pessoas me perguntam também assim, mas você pede licença? Peço licença. Sabe por quê, Bruno? Porque onde eu entro, eu peço licença. E Deus fala pra gente o quê? O corpo é o templo do Espírito Santo. Se o meu corpo é um templo, né? Aonde você entra que não é seu, você pede licença. Isso a gente aprende desde criança. E eu tô adentrando com um procedimento totalmente invasivo, né? Porque nós fazemos incisão, aspiração. É um procedimento necessário, mas é invasivo. E eu tô ali na minha mesa com uma pessoa, e não é hipocrisia, porque isso é pra minha vida. Eu acho que Deus conhece tanto o meu coração, que é por isso que Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei estar. Porque eu sempre tive esse respeito. Eu tenho na minha mesa uma pessoa que tem uma história. E eu não sei a história dela. Quando eu digo ele tem olhos, eu não sei o que os olhos dele viu. E ele tem mãos, né? Ou ela tem mãos, e eu não sei o que as mãos lutou. Como que eu não vou respeitar um ser humano dessa forma? Mas todos os profissionais são assim? Não, Bruno, não são todos, infelizmente. E eu venho hoje propagando a tanatopraxia, propagando pós-morte, dizendo para as pessoas, como as pessoas que estão ouvindo a gente agora, vocês têm direitos, façam valer o direito de vocês. E não é essa história de que morreu, acabou. É o amor da vida de vocês e merece todo o tratamento digno do mundo. Porque a gente não dá dignidade a uma pessoa. A gente tem a obrigação de preservar a dignidade. Eu preservo dignidade, né? Eu coloco no velório, bonitinho, cheiroso, cabelinho penteado, a boquinha fechada, o olhinho fechado. Diferente de antigamente, que é aquele tufo horroroso de algodão na boca. Nossa, meu Deus, eu lembro. Eu falo que era 55 metros de algodão no nariz para fora. E a gente tinha aquele medo, né? Tanto que tudo que remete a cadáver, o pessoal brinca e bota algodão na boca e no nariz pro lado de fora. Verdade. E aquele olho roxo, né? Aquela olheira gigantesca. Então as pessoas satirizam, de certa forma, o cadáver fazendo esse tipo de coisa. Aí, mas eles, quando a gente trata, né? Quando a gente coloca na mesa, e às vezes eles chegam... Eu costumo brincar, né? Brincar, claro, de uma forma sadia. Eu falo, a Dona Maria tá de poucos amigos, ela não quer assunto não, ela tá de cara feia pra gente. Porque alguns chegam com o rosto muito fechado. E assim, acredite quem quiser, não tô aqui pra tentar fazer ninguém acreditar no que eu tô falando, mas isso é uma coisa que eu vivo, e eu nunca brincaria com uma coisa dessa. A gente vai ali conversando, chamando pelo nome, e vai pedindo, e eles vão cedendo. Muitos vão cedendo. Vai mudando a economia. Isso é sério, o corpo entende. Isso é de verdade. Não, assim, o corpo entende, mesmo sem a vida ali, se você conversar com o corpo, ele vai te responder. Bruno, será que a vida não tá ali ainda? Será que não tem algo em volta daquela matéria? Verdade. Né? Eu aprendi assim porque a minha religião me ensinou isso. E eu vivo isso não por conta da religião, eu vivo isso por experiências. E sabe o que é mais gostoso de tudo? Deus é tão bom comigo que muitas experiências eu passei ao lado de alunos. Pra não ficar aquela sensação assim, mas a Josi tá falando isso. E olha que eu nem sou de falar muito sobre isso. Só você que viu, né? Não, outras pessoas presenciaram. Sabe que tem aquelas pessoas que só elas que viram tudo, né? É as que viram... tem umas que viram extraterrestre, mas só elas, né? É bom quando o negócio tem outras pessoas em volta, né? Porque só você não é legal. Eu tenho que
Tem que acontecer algo ali e eu mostrar. E com relação à fisionomia, é muito real. Eu não sei se você já teve acesso a um vídeo que fala sobre o professor que faleceu e foi encontrado dias depois. É um vídeo de necrópsia, é um texto de necrópsia. O texto diz que ele faleceu e foi encontrado dias depois e chegou em posição fetal no IML, né? Muito enrijecido ainda. E olha que a rigidez já era para ter se dissipado por conta do tempo. Mas cada corpo é um corpo. E esse texto, que é muito famoso, diz que no momento de retirar a roupa dele, os profissionais do IML tiveram muita dificuldade. Aí você vai perguntar, mas Josi, por que não corta a roupa? No IML não corta a roupa porque a roupa traz provas, né? Ela traz ali várias provas. Verdade, sim. E aí, os médicos, os auxiliares tentando retirar aquela roupa e não conseguia. O médico legista chegou e falou pro pessoal da necrópsia, falou assim, olha, deixa que eu vou auxiliar vocês e eu vou retirar essa roupa sem ter que cortar, porque ele já estava num estado, né, em posição fetal, ainda com o uniforme da escola. Ele foi sequestrado, assassinado e tudo. E aí o médico, o texto conta que o médico chega do lado da mesa, né, e ele fala para ele, olha, meu amigo, você já está com a gente, né, a sua família já te encontrou, a sua família está te esperando, eu preciso que você me ajude, entre outras coisas. E ali foi conversando com ele. E o texto diz que o corpo foi cedendo, foi perdendo a rigidez. Nossa, e aí o médico conseguiu despir. E nesse texto o médico termina dizendo, né, que nós precisamos respeitar os mortos, porque eles têm família, eles têm amores, histórias, então a gente precisa respeitá-los. E esse texto, Bruno, não surgiu do nada. Ele não surgiu do nada. Alguém não inventou. Foi uma experiência que alguém viveu, né? Exatamente. Nossa, eu arrepiei todinho aqui agora. Que legal. Talvez por um medo, por um pudor, ou talvez ainda trazia o medo do sequestro, o medo da morte, né? E fala na fisionomia era de medo. O médico tranquilizou e o corpo, então, deu espaço para que os profissionais pudessem... Nossa, que legal. E assim, é notório, sabe? Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu falo, olha, quem trabalha com a morte, a não ser aquelas pessoas que trabalham de qualquer forma, sabe? Eu trabalho porque é onde eu ganho dinheiro. Mas eu não trabalho porque eu amo. Eu trabalho porque eu ganho dinheiro. Aí brinca, leva na brincadeira, né? Satiriza. A maioria a gente depois ouve, né? Mas por que quem trabalha com a morte vira alcoólatra? Por que tem surto psicótico? Adivinha por quê? Porque toda ação gera uma reação. E isso é verdade. Porque tudo tem um retorno. Eu acredito na lei do retorno, né? Isso é muito verdade. Não, isso em qualquer profissão. Em qualquer profissão. É como eu falo, quando eu digo eu cuido do amor da vida de alguém. Mas aí, beleza, eu cuido do amor da vida de alguém. Mas você também não cuida, né? Quando você oferece o seu trabalho, os seus podcasts, onde tem pessoas aí do outro lado precisando ouvir algo que você está trazendo. E pessoas que falam assim, caramba, hoje talvez eu... desculpa, eu me emociono quando faço esse tipo de coisa. Hoje talvez eu acabaria com a minha vida, mas o Bruno botou um podcast lá hoje que, caramba, eu acho que o Bruno tem razão. Sabe, ele levou uma psicóloga, ele levou alguém para falar da fase do luto, ele levou a Josiane para falar da morte. Até comecei a ouvir a Josiane e comecei a ficar menos com medo da morte, porque antes eu nem ia no velório, né? Tem gente que fala, não vou em velório, senão eu sonho 7 dias com o morto. Todo mundo cuida do amor da vida de alguém. O motorista do ônibus cuida do amor da vida de alguém. O do Uber, né? O motorista da 99 do Uber, sem propaganda, eu falaria todos os aplicativos. A tia do lanche, né? A moça do Mac, todo mundo cuida da vida de alguém. Só que tem uma diferença quando eu digo que o pessoal aí, né? As meninas das lojas que ajudam uma pessoa a escolher a roupa para quem ama, para vestir no aniversário, ela tá cuidando, ela tá atendendo bem aquela pessoa, né? Mas no meu caso, a única parte que é diferente
é que eu, Josi, você, Bruno, se for maltratado, a gente vai levantar e vai sair. E um cadáver, se estiver numa mesa e estiver sendo maltratado por um mau profissional, ele não pode sair. Ele não pode sair. Verdade. Ele não pode dizer, caramba, você tá me maltratando, eu vou sair daqui, né? Nossa, gente, eu nunca tinha pensado nisso na vida, viu? Tem coisas que você fala que realmente, assim, a gente fala assim, gente, é algo tão que a gente nunca pensou na vida. É uma coisa muito, muito bonita e surreal ao mesmo tempo. E você fala tão assim, com tanta paixão dessa profissão, com tanta paixão com o que você faz, que assim, a gente seguiu, mas eu preciso agora voltar um pouquinho atrás, porque eu queria entender, Josi, como que você... A intimidade, chamando de Josi. Eu queria entender como que você chegou na profissão. Né? Como é que foi essa... Porque a gente precisa voltar agora, porque você fala dessa profissão com tanto carinho, você fala dessa profissão com tanto respeito, com tanto amor, que assim, como foi a sua chegada nesta profissão? A gente fala muito hoje, né, sobre depressão, ansiedade, né, um mal que tá aí muito vigente, né, tá muito presente. Inclusive eu tenho muitas pessoas que têm, né, alguns problemas com isso, acabam me procurando para fazer o curso e ficam muito bem, com a graça de Deus. Eu tive uma época da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que estudava muito. E aí eu fiz curso de enfermagem, né, de técnico de enfermagem, fiz patologia clínica e vivia em um casamento abusivo, né, com alcoolismo, agressões verbais, né, muita pressão, uma questão assim muito, muito chata, né, de se viver. E aí, durante um tempo da minha vida, eu sendo uma pessoa com alguns cursos e tudo, eu simplesmente tive um quadro depressivo, mas não fui diagnosticada. Há uns anos atrás a gente não falava muito nisso. Hoje, graças a Deus, as pessoas conseguem conversar melhor sobre. E aí eu comecei a trabalhar em casa de família. Falei, eu quero trabalhar e eu vou trabalhar em casa de família. E comecei a trabalhar e fazia as faxinas e tudo, e aquilo não me sentia feliz, mas fazia da melhor forma possível, porque eu acho que a gente tem que se fazer, quando a gente se propõe a fazer, tem que ser da melhor forma, mesmo que não seja aquilo ali que faça você levantar e falar, nossa, vibrando, porque você vai, né, fazer algo. Então, eu fiquei durante 10 anos trabalhando assim, e um dia um conhecido meu falou pra mim assim, Josi, você é uma pessoa tão inteligente e tal, pô, você conhece tanatopraxia? Falei, tanatopraxia? Falei, não, como muitas pessoas da área de saúde não conhecem a tanato, né? Aí ele falou, não, você pode ter que conhecer porque você gosta da área de saúde e tal, e você vai gostar. E ele começou a me apresentar a tanatopraxia. Eu falei, caramba, eu acho que eu vou fazer esse curso. E aí, na época, né, foi uma época bem difícil, e era R$ 1.400 o curso. Falei, nossa, vou fazer esse curso e vou tentar e vou, né, ver o que dá. E aí eu fiz o curso. Não foi fácil de conseguir o dinheiro para fazer, como hoje não é fácil para os meus alunos. Eu tenho certeza e valorizo muito isso. Eu costumo dizer que R$10, né, saindo do nosso bolso, já é praticamente pão para nossa casa durante toda uma semana. Então todo dinheiro é dinheiro e tem que ser valorizado porque é o suor de cada pessoa. E aí eu fiz o curso e cheguei lá meio que indecisa, sentei, vi o professor falando, né, a pessoa que estava dando aula falando. Falei, meu Deus, como vai ser isso para mim? E o dia que eu pisei no laboratório para minha primeira aula prática, a sensação que eu tive, Bruno, foi que já ouvi de algumas pessoas, né, que eu fiz isso em outras vidas. E que o que eu tive com a tanatopraxia foi um reencontro. Porque, Bruno, eu não tenho nenhum problema em dizer para você que eu sei coisas que eu nunca estudei. Eu simplesmente sei. Claro que eu estudo bastante, mas tem coisas que vêm na minha cabeça, tem, sabe, procedimentos, algumas coisas, esclarecimentos, que eu não estudei aquilo e eu tenho consciência disso e eu agradeço a Deus por isso. Porque isso para mim é chamado de dom. Né? E eu acho que realmente é verdade que foi um reencontro. E o meu primeiro corpo no laboratório foi um estado de putrefação. Eu estou perguntando, o que é putrefação? Putrefação é quando uma pessoa, né, a gente falou que hoje já falece e fica em algum local por alguns dias e quando é encontrado, o corpo já está daquele jeito, né?
com muitas bolhas e extravasamento, muitos gases, um odor muito forte, né? Um cheiro muito desagradável. É o que a gente fala popularmente de decomposição, né? Já está no estado de decomposição. Isso, e algumas pessoas, a decomposição é técnica, é top. Pior são os profissionais da área que chamam de podrão, né? Eles fazem isso. Caramba, podrão, ele tá falando do amor da vida de alguém, ele tá falando do meu familiar, sabe? Ele tá falando do familiar de uma pessoa, mas se eu sou empática, amanhã ele pode estar falando isso do meu familiar. E muitos, infelizmente, né, chamam assim, e aí você chegou e o seu primeiro caso já foi um caso chocante, assim? Seu primeiro paciente ali, não sei se é paciente que você diz, né? A gente chama de óbito, né? Eu costumo chamar de cadáver ou óbito, né? O pessoal pergunta, mas por que cadáver? Por que não chama de defunto? Eu acho cadáver mais técnico, né? Uhum. E óbito também. Ou corpo, né? A gente chama de corpo. E lá no laboratório, a gente chama eles pelos nomezinhos deles, né? Tem a Dona Maria, tem o seu João, tem lá, todos eles têm nomezinhos, a gente tem acesso ao documento e a gente sabe o nome de cada um, a causa da morte de cada um. E aí E você já entrou com o corpo já, assim, sim, avançado ainda com... Meu Deus! E todo mundo ali em cima daquele corpo, né? Os alunos, todos os colegas de classe, todo mundo em cima. Eu falei, quer saber? Eu vou encostar aqui. Eu não vou. E aí a técnica que estava trabalhando nesse dia, ela ficou me observando de longe. Eu falei, eu não vou não, vou ficar aqui, vou deixar meu cérebro assimilar, né? Aí deixei o cérebro assimilar tudo o que estava acontecendo. E eu fiquei ali observando o pessoal em cima, aquela fobia, né, aquela coisa toda, né? Aquela questão de estar em cima ali, de querer colocar a mão, de querer ter acesso. E essa técnica me observou o tempo todo. E eu tenho uma questão muito, muito triste para mim isso. Hoje em dia, né, eu já me recuperei disso. Na época foi tão sofrido para eu fazer o curso que aí, para comer, todo mundo foi almoçar e eu não tinha dinheiro. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentada aqui e eu vou fingir que eu não tô com fome, né? Eu tava numa fase muito difícil da minha vida. E aí eu sentei lá, fiquei quietinha lá sentada. E no final dessa aula, dessa primeira aula, essa técnica que me observava o tempo todo virou pra mim e falou assim, você já vai embora? Eu falei, vou. Ela, eu queria te perguntar uma coisa. Eu falei, pode me perguntar. Ela falou, você tem família? Eu falei, tenho. Você tem marido? Na época eu era casada. Eu falei, sim. Então você pode ligar pra sua casa e dizer que você não vai embora? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Vou ficar aqui e vou morrer de fome, porque já não tinha almoçado, né, Bruno? Tô esperando das 5 horas da tarde pra ir embora pra casa. Doido já pra ir pra comer. Exatamente. Eu falei pra ela assim, posso. Eu nunca neguei nada na minha vida. Eu falei, não, é uma chance. Eu falei, posso. E ela falou pra mim assim, primeiro você vai fazer o seguinte, você vai lá dentro na cozinha e vai comer um prato de comida, porque eu vi que você não comeu nada. E aquilo ali pra mim, sabe, foi assim, você vai lá, você vai comer e você vai voltar. Nossa, eu fui lá na cozinha, quando eu comi, voltei com a força total. E ali eu virei a noite com ela preparando corpos, ou seja, depois dali, no outro dia eu já preparava corpos sozinha. Então ela foi uma pessoa usada de Deus na minha vida. Eu acho que a Thanato não surgiu do nada na minha vida, foi num momento difícil. A Thanato para mim é um resgate. Eu tenho a Thanatopraxia como se ela fosse uma pessoa, por isso que eu te digo que eu acredito na energia. Para mim ela é uma grande energia, como Deus é uma energia muito grande também na minha vida. E eu sinto que eu não posso decepcioná-la. Então eu faço as coisas da maneira que eu acho que tem que ser, como eu gostaria que fizesse comigo ou aos meus. Né? Então eu acho que isso que é interessante. É uma relação com a morte, né? Muito bonita a sua história. E é muito bonito o jeito que você fala, muito bonito o jeito que você mostra o respeito, porque quando a gente fala da morte, a gente esquece isso, né? Que você diz, a gente fica tão preocupado com a morte. Ah, a pessoa morreu. A gente vê assim, quando tem algum anúncio de morte, né? Além da pessoa dizer, meus pêsames, sentimentos, que Deus conforte, né? Não, a primeira coisa que a pessoa já digita lá assim, morreu de quê?
né? Então, assim, quando a gente vê esse respeito, abre a nossa mente. Eu acho que não só esse dom que você tem de trabalhar com esse respeito com os mortos, você também tem uma missão de fazer com que a gente pense de uma outra forma sobre aquela pessoa ali que está morta, que você realmente abre a mente da gente. Exatamente. Eu vejo da forma que você falou, na minha opinião, é uma missão que eu recebi de Deus, sabe? Eu sei de onde ele me tirou, né? De como eu estava quando eu conhecia Thanato. E detalhe, depois eu fiquei estagiando 1 ano de graça, né? Eu ouvia de muitas pessoas, você é muito boba, trabalhar de graça. Eu nunca trabalhei de graça, eu sempre ganhei conhecimento, né? Dinheiro é papel. Eu gasto com qualquer coisa, você gasta. Agora o conhecimento ninguém pode tirar de você. É a única coisa que ninguém tira, né? É o conhecimento que a gente adquire em qualquer ramo da nossa vida. Então, quando você falou da questão aí do pessoal, morreu de quê? Eu chamo esse pessoal de piniqueiro, né? Piniqueiro é aquela pessoa que ela vai ali, ela se envolve nas coisas, ela não sabe nem o que está acontecendo, e ela vai nos velórios, ela pergunta, morreu de quê? Ela fala que tá fedendo, ela fala que tá feio, ela fala que tá isso, tá aquilo. As famílias não merecem isso, sabe, Bruno? As famílias não merecem isso. E detalhe, pode ser familiar de quem for. Mas você prepararia uma pessoa que matou uma criança? Eu sou uma tanatopraxista. Eu não sou juíza. Enquanto a gente está vivo, a gente deve para a justiça dos homens. Quando o Papai do Céu chama a gente, né? Leva a gente com ele, quem vai fazer a justiça é ele. É ele quem tem o poder de julgar os vivos e os mortos. Então, quando eu estou num plantão, quando eu entro no plantão, eu entro com meu coração aberto. Porque eu sei que ali vão chegar vários casos. Criança, bebê, né? Recém-nascido. A gente estava lá, chegou 2 irmãos. Os 2 perderam a vida, foram assassinados. A mãe não acreditava mais que ia poder se despedir dele numa urna aberta. E eu falei com a agente funerário, eu falei assim, olha, deixa ele comigo, eu vou ver o que ele vai me responder. E quando eu botei na mesa, eu chamei ele pelo nome dele, falei o nome dele, e falei assim, olha, quem vai me dizer é você. Eu vou cuidar de você da melhor forma possível. E no final, eu vou fazer um procedimento, eu vou tentar fazer um procedimento de restauração em você. Se você aceitar, eu vou te colocar no caixão aberto do lado do seu irmão para sua mãe se despedir de você. Aí você acha realmente que me interessa o que essa pessoa fez na vida? Quem somos nós para viver julgando, né? Muito bonito isso. O motorista do aplicativo, ele vai pegar todos os tipos de pessoa que ele pode imaginar. Se a pessoa abrir a boca para contar para ele, bem. Se não, amém. E aí as pessoas, a nossa sociedade, infelizmente, né, julga demais. Algumas médico, pessoas né? são donas da verdade. O médico não pode escolher quem ele vai atender. Exatamente. Né? Eu tenho vários amigos médicos que falam o que para mim? Josi, o que me interessa é o caso clínico. Não é o que ele fez lá. Ele foi atingido ele tem ali perfuração por arma de fogo, que a gente chama de PAF. Eu não vou procurar saber o porquê que ele levou aquele tiro. Não. Eu tenho que conter a hemorragia. Eu tenho que ver se tem algum órgão lesionado por essa perfuração. Mas ainda existem pessoas e pessoas, né? Então, mas eu não trataria, eu não... Falei, então você não é um escolhido da tanatopraxia, porque não é a gente que escolhe ela. Ela que nos escolhe, né? É a Thanato que diz, acho que tem um momento na vida que ela fala assim, é hora, eu quero que você agora se dedique para mim. E foi o que aconteceu na minha vida. E aí as pessoas, voltando no início do podcast, aí o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente, vai entender o porquê que eu falei, que as pessoas perguntam, mas você dorme? Você come? Nossa, como é que é a sua vida? Eu não beberia água na sua casa. Eu falei, gente, né? Eu sou vítima de muitos preconceitos ainda. Mas eu durmo. Que as pessoas falam isso? Muito, muito. Eu até gravei um videozinho, botei, né, no TikTok com relação a isso, porque eu fico imitando 2 pessoas, né? A Josi preconceituosa e a Josi tanatopraxista. E as pessoas falam, Josi, eu não acredito que você passa por isso, mas eu passo. Dentro da minha própria família, eu passo isso. Existem questões assim que nós somos profissionais que a gente desperta muita curiosidade. Só que tem gente que se aproveita disso para ficar contando historinhas de terror. E não são histórias de terror que eu vivo.
são histórias bastante energéticas, né? Bastante. Tive uma agora de uma babá, né, de uma mãe de santo. Tinha alunos evangélicos lá, 3 alunas, inclusive, evangélicas, ficou uma com o olho mais arregalado do que a outra. A gente tem um espaçozinho lá atrás, na clínica, onde a gente deixa fazer alguns tipos de rituais, né? É claro que tudo ali, na medida do possível, num tom baixo, nada de gritaria. Pode ser evangélico, quer cantar um hino, fazer uma oração antes do corpo viajar, a gente deixa. Sukyo Mahikari, Seishonoye, a gente nunca teve problema com isso, né? E aí houve um episódio que tinha uma babá lá, uma mãe de santo, que veio a óbito. E aí, na hora que ela chegou, antes de ver a roupa dela, eu senti algo estranho. Eu falei, não vamos fazer tanato nela. Ah, mas por quê? Eu falei, calma, vamos botar só na mesa, vamos esperar a roupa dela chegar. E quando a roupa dela chegou uma roupa de santo. E eu sei que no candomblé, na Umbanda, não é muito bem visto o procedimento de tanatopraxia, né? Tudo que vem com a gente, volta com a gente. E a tanato, ela faz ali uma substituição do sangue por um fluido específico. E aí eu não fiz. Quando chegou a roupa, eu falei, tá vendo? Não vamos fazer, vamos dar um banhão nela, vamos lavar o cabelinho dela, fazer uma massagem, e a gente coloca ela na urna, né? E tudo certinho. E aí teve um momento que 3 rapazes que eram do candomblé dela tiveram que levantar a urna dela para passar por um carro que tinha dentro da garagem da clínica. E quando eles levantaram a urna dela, bateu uma ventania dentro da clínica, que ninguém sabia de onde veio aquele vento. Nossa. Pensa num tempo parado, isso, sabe, não preciso jurar para você, porque você sabe que o profissional, sei que é verdade, estavam presentes lá, inclusive os que vão ouvir aí o nosso podcast. Meu Deus. Todo mundo parou assim, sabe? E foi um vento. Aí eu comentei com eles lá dentro, com as pessoas que estavam lá da religião dela. Eu falei, nossa, vocês perceberam o vento? Aí ele falou assim pra mim, me chamou de irmã, e falou, irmã, não esquenta a cabeça não, que ela é filha de Yansan. E Yansan é dona do vento. Eu falei, caramba, olha o que a minha profissão me traz. Já tô arrepiado aqui já. E aquilo ali foi uma coisa inegável, Bruno. Meu sabe? Deus. Não foi a Jô que tá contando. Deus é tão bom comigo que ele faz pessoas presenciarem, onde não fica aquela coisa de sensacionalismo, sabe? Fica uma coisa real. Então, são experiências que a gente tem ali dentro que não tem como negar que algo existe depois da morte. Se não acredita, tudo bem, respeita. Respeita. Porque a maioria que a gente vê que não respeita, que não tem o mínimo de respeito pela morte, são pessoas que acabam no decorrer do período dos anos, se passando dentro da profissão, acabam tendo problemas seríssimos. Gente, que coisa maravilhosa. Eu não falei pra vocês que esse episódio seria incrível e que por isso... Né? Fico te cortando toda hora. Pode falar, tá? Pode perguntar. Não, e é por isso que eu estava com borboletas no estômago hoje o dia inteiro, porque eu sabia que o papo ia ser incrível. Gente, a Josiane, que eu já tô querendo ser íntimo aqui. Pô, não tem problema nenhum, não. Ela é incrível quando ela vai explicar, porque quando a gente fala de morte, tem um tabu da morte. E ela refere a morte, ela fala sobre a morte de uma forma tão natural, tão bonita, tão singela, que a gente esquece que a gente está falando de morte. Eu tinha tantas perguntas para te fazer hoje, eu tinha assim, 1 milhão de perguntas ainda. Eu acho que assim, em um podcast só, a gente não consegue falar de tudo que a gente quer falar. Então nisso eu já te convido, quando você tiver um tempinho, a retornar para a gente continuar as perguntas. Mas assim, enquanto você estava falando, me veio aqui pode ser assim uma paranoia da minha cabeça, mas quando a gente fala, eu não sei se tem relação, tá? Quando você fala em preparo de corpos, né? Que você prepara o corpo para que tenha um cuidado no transporte, para que tenha um cuidado no velório, ou um corpo para ter uma visão mais bonita, né? Para a gente não ver a face da morte, sim, algo mais parecido com o que a gente está acostumado no nosso cotidiano.
quando a gente fala sobre esses tipos de procedimento, a gente tem uma visão muito viva do Egito antigo, né? Quando aquelas pessoas mumificavam os faraós, preparavam com óleos e tal. A sua profissão, ela vem dessa ancestralidade do Egito em preparar corpos, em cuidar dos corpos, ou não tem nada a ver? Sim, vem. É uma corrente, né? Vamos colocar assim. No Antigo Egito havia aí a mumificação, né? Aquela questão toda de, vamos preservar o nosso corpo. Acho que o pessoal que está ouvindo a gente, de repente, não sabem o porquê das pirâmides, né? E as pirâmides eram construídas para as pessoas com maior poder aquisitivo, justamente para guardar tudo de valor que eles tinham. Porque eles acreditavam que se eles mantivessem o corpo e os seus bens, né, eles viveriam no submundo, gozando de tudo aquilo ali que ele tinha na terra, né? Desculpa. Então, ele tinha... vou morrer, mas eu quero as minhas cadeiras de ouro, a minha cama, isso, aquilo, outro, dentro da pirâmide, guardado juntamente com o meu corpo. Então, era feita a mumificação artificial. E as de poder aquisitivo mais baixo eram sepultadas na areia do deserto e também mumificavam, mas era uma mumificação natural, né? Uma questão aí da ação do solo com o clima seco em um local muito quente. E aí surge uma curiosidade, né? Depois a gente vem um pouquinho para os tempos atuais e as pessoas sempre vendo aquela questão das múmias. Lenin é citado em um dos casos onde ele queria, Lenin, aquele comunista, né? Que está na Praça Vermelha, na Alemanha, e aí ele tem uma certa curiosidade de eu quero ser imortalizado. Eu vou pegar a Josi, vou pegar o Bruno, que não tem nada com isso, mas fazem só empalhamento de animais, e vou mandar lá no Egito para eles descobrirem o que era feito nos corpos, porque eu quero ficar ali bonitinho, né, intacto. E aí ele manda alguns taxidermistas, né, empalhadores de animais, para lá e começam uma pesquisa e começam a desenvolver, né, o fluido, um fluido à base de tudo que se usava lá, porque na maioria das vezes lá no Egito era sal com uma espécie de bicarbonato para fazer conservação. E aí surgem nossos fluidos e surge o embalsamamento, que era o preparo de corpos para longo tempo. E logo depois, mas vamos fazer esse procedimento aqui, mas preparando um corpo para também curtos espaços, né? Espaço curto até o sepultamento. Então surge aí a tanatopraxia, né? Que é esse cuidado com a morte, né? Cuidado no pós-morte. Então não deixa de ser um segmento. Mumificação, embalsamamento e tanatopraxia. Que coisa linda. Josi, para finalizar, tem algum fato, algum acontecimento na sua profissão que te marcou muito? Algum paciente, alguma que realmente ficou marcado assim na história da sua profissão, que você foi esse inesquecível? 2, né? Mas eu vou te falar vários, né? Um que é mais marcante para mim. Eu sempre acho que a maioria das pessoas que entram, né, fazem o curso de tanato, que vão ser agentes funerários, e quem está ouvindo a gente também vai dizer, caramba, será que ela prepara criança? Como ela lida com crianças? Eu tinha esse tabu, né, no início da minha carreira. Eu falava assim, ai meu Deus, não manda criança não quero preparar criança. E um belo dia, eu estava no plantão, e o agente funerário chegou com um bebê no colo. Eu olhei para ele, eu estava dentro da sala de tanatopraxia, eu olhei para ele e falei, mas vem cá, você tá louco? Você trouxe esse bebê no colo? Por que você não trouxe dentro do caixão, dentro da urna? Você veio com ele no colo, assim? Aí ele falou, Josi, a dona do boneco tá lá no carro. Era um boneco no colo dele. Aí eu falei, meu Deus do céu, não vou ter para onde fugir, né? E tinha uma colega no plantão comigo, ela falou, nem tenta, eu não vou preparar a criança. Não tô bem, eu não vou preparar. E aí eu fui com ele até o carro para retirar a urna. Ela tinha 5 anos de idade, foi paciente de câncer. E no momento que ele colocou a urna dentro da antessala,
ela estava toda embrulhadinha no lençol. E aí eu fui desembrulhando, falei, ai meu Deus do céu, fui tirando ali o lençol. A primeira coisa que eu vi foi as unhas da mão dela, todas pintadas, uma de cada cor, completamente colorida. E aquilo ali já dá um certo baque na gente. Meu Deus. Eu lembro do nome dela, eu lembro de todos os detalhes dela, do cabelinho crescendo, né? Depois estava em processo ainda de quimioterapia, o cabelinho já estava crescendo um pouquinho. E na hora que eu falei, a colega disse que não prepararia, eu falei, não, então tudo bem. Eu sempre tive mania de tirar a criança da urna, desde então, eu tiro a criança da urna pegando no colo. E eu falei para ela, vem que a tia vai cuidar de você. E coloquei ela na mesa. E aí eu fiz o procedimento, né? A mãe tinha pedido para botar o boneco dentro da urna junto com ela. E eu fiz tudo que a mãe pediu, a mãe mandou roupinha, pediu para não cortar, eu não cortei, eu fiz tudo do jeitinho certinho, como eu gostaria que fizesse para alguém da minha família, né? E aí eu coloquei ela na urna com o bonequinho dela abraçado com ela. E na noite que amanheceu o dia, eu larguei o plantão, e na noite que eu larguei o plantão, eu sonhei com ela. E eu não sonho com os meus cadáveres. Muito difícil sonhar. E eu sonhei com ela e ela saía. Sabe quando você tá naquele transe ainda? Tem um nome, né? Eu não sei muito bem o nome. Meio que dormindo e acordado ali, parece um cochilo. A projeção astral que você fala? É uma espécie de... É uma coisa meio que sobrenatural, na minha opinião. E aí eu vi ela saindo de trás da minha cama e correndo pra minha sala rindo. E, nossa, na hora, né? Na hora foi eu acordei assustada e tudo. É e um alguém susto. Nossa, sim. Alguém conversou comigo e falou, Josi, relaxa que ela não é nada de mal, é uma questão energética e tal. E eu vou te falar, Bruno, até hoje, quando eu tô com algum problema, quando eu tô com alguma coisa, eu sonho com ela. E sempre que eu sonho com ela, os meus sonhos com ela me tranquilizam. Eu falo, vai dar certo, eu sonhei com o meu anjinho. E nessa brincadeira já estão indo aí 7 anos que isso aconteceu. E eu, de vez em quando, ainda sonho com essa criança. Então, para mim, isso é uma coisa que me marcou bastante. Eu vivi muitas coisas dentro do laboratório, muitas coisas energéticas. Mas essa, eu falo que ela é meu anjinho. Essa do anjinho me marcou muito, porque até hoje, se eu estiver passando por algo assim que eu acho que eu não vou conseguir resolver, e eu sonho com ela, eu acordo tranquila, aquilo se resolve, é uma coisa assim bem surreal, sabe? Eu sei que muita gente que está ouvindo a gente não acredita nisso, ou muitos acreditam, mas é o que eu vivo, não tenho como fugir disso. Queria muito estar aqui sendo técnica somente, mas não existe somente um lado técnico. Tem um campo energético muito grande na morte. A morte é uma grande energia, e às vezes ela é mais tranquila, e às vezes ela é muito densa. Né? Tem corpos que você olha e você fala, meu pai. Para você ter noção, tem plantões, dependendo das causas da morte, que parece que todo mundo apanhou. Sabe? Que no final você olha um pro outro e fala, nossa, eu tô muito... Tipo o cansaço energético que você diz? Muito, é surreal. Inexplicável. Bruno, parece que a gente correu, parece que eu fiz uma maratona, parece... que eu bebi uma noite inteira misturando várias bebidas. Estou tentando comparar o que a gente sente quando algumas coisas acontecem, principalmente quando são corpos de pessoas que tiram a própria vida. São corpos muito pesados energeticamente. Eu sou uma esponja, né, de energia, eu acabo absorvendo a energia de ambiente. Tem ambiente que eu vou que a minha mãe que fala, começou a abrir a boca, tá na hora de ir embora. Aí começa a abrir a boca, o olho sai lágrima, aquela sensação estranha de cansaço extremo. Então, por isso que a gente tem que estar sempre centralizado, cabecinha lá no Papai do Céu, pedindo a Deus discernimento, a espiritualidade também, né? Que venham ali auxiliar naquele momento, porque tem muito caso. Qualquer hora a gente volta aí. Tem muitos casos que eu vou poder te contar mais a fundo. O rapaz que noivou no sábado faleceu no domingo. O avô que foi na praia com os netos e faleceu com eles, né, com a neta. Então são coisas que acabam ali naquele momento desmontando um pouco a estrutura, o equilíbrio, né, emocional e energético do profissional. Gente, eu tô apaixonado.
Eu tô apaixonado. Gratidão de verdade. A gente pode qualquer hora também aproveitar o próximo para falar com o pessoal aí sobre cemitérios, né? Para quem gosta de passear nos cemitérios, riscos. E é um perigo, né? Saúde. Sim. A tanatofobia, né? Que é esse medo de morrer. A necrofobia, que é medo ligado a tudo que se relaciona com a morte. Caixão, velório, cemitério. Para você ter noção, tem famílias que têm tanto medo, Bruno, que não pegam a cinza. Eu recebi agora 2 doações, a família me doou, porque a família não consegue botar a mão naquele pacote das cinzas. De tanto medo que as pessoas têm. Eu ganhei 2 doações. Aí meu filho, mãe, você vai fazer o que com eles? Eu falei, vou trazer para casa. Ué, a família não quer, vou usar para estudo, eu vou usar para apresentação de estudo. A família me doou de papel passado as cinzas, porque não tem coragem de colocar a mão. E eu respeito, isso é necrofobia. Né? Não é uma forma preconceituosa, é uma fobia, é um medo. Eu tenho medo da morte. Eu não quero segurar as cinzas. Então, por mais que ame aquele ser, aquele ente querido, não querem, simplesmente não querem. Né? Deixa o medo predominar. Exatamente. E aí depois muitas pessoas me procuram, mas caramba, você falando da morte fica mais leve, aí eu consigo já pensar com mais clareza, porque eu tô aqui para isso. Eu acho que eu preciso falar disso, né? Desperto sim, muito cruz credo, muito Deus me livre. Vai começar a aquecer família, né? Vai começar a aquecer assunto. Eu falei, não comecei com nada. Vocês me perguntaram, eu tô respondendo. Aí eu desanimo a festa, né? A festa fica desanimada, todo mundo na mesa com cara de enterro, porque já estão se imaginando morto. Eu falei, gente, não precisa disso, a gente tem que viver, porque a morte, ela chega dia e hora para nascer, dia e hora para morrer. Ela só encontra uma desculpa. Eu não acredito no acaso, Bruno, não acredito. Mas se ela não fosse por aí, ela não teria caído naquele buraco. Não, mas ia cair num outro buraco. Exatamente, a gente vê aquele filme Premonição, todo mundo dava a volta na morte, vai dar a volta na morte? Ela vai vir uma hora, porque ali está predestinado. Deus escreve lá no livro da vida dia e hora que a gente vai nascer e dia e hora que a gente vai embora, né, pro plano maior. O meu papel nisso tudo é cuidar. Eles não podem se defender, eles não podem levantar da mesa de um profissional que está rindo dele, que tá chamando ele de obeso, disso, daquilo, que tá falando das partes íntimas. Não pensa você que isso não acontece. Acontece. E eu falo para essas pessoas que fazem isso, olha, eu só peço a Deus que ele cuide de você. Porque só a justiça divina. Porque as pessoas querem ser, às vezes, engraçado com uma coisa que não tem graça. A morte não é engraçada. Ela é feia, sim. Ela não é bonita. Mas ela precisa ser respeitada. Porque são histórias, né? São histórias. Uma dúvida que eu tive aqui geralmente eles falam, por exemplo, que psicólogo não pode atender parente e amigos, né? Não pode. Uhum. Eu sou seu amigo, eu sou seu parente, eu não posso te atender sendo psicólogo. Você pode preparar um corpo de algum familiar seu? Sabe aquele ditado, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Eu vou usar isso nesse caso. Olha, Bruno, eu vou te ser muito sincera, a não ser que fosse entrasse em extinção todos os tanatopraxistas do mundo, eu faria um familiar meu. Mas eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Cada um com seu cada um. Eu, Josiane, não faço. Eu já tenho um carinho tão grande pelos meus cadáveres que eu não tenho noção, muitas vezes, da história deles. Porque não são todos que eu sei a história. Eu sei a história daquele que o agente funerário conversou com a família contou um pouquinho. Poxa, Josi, olha, ela era professora. Pô, Josi, ele ficou noivo ontem. Aí hoje, saindo de casa, veio um carro, e pegou a moto dele e, infelizmente, ele veio a óbito. Então, não são nem todos os corpos, eu sei de algo ali. Mas eu já tenho aquela empatia tão grande. Você imagina com alguém meu em cima de uma mesa. Eu preparei um colega que ele fazia translados, né? Ele levava as famílias para velórios e tal. Quando eu soube da morte dele, eu fui correndo para a casa que a gente tem lá em São Paulo. Falei com o Flávio, que é dono do Instituto Agnus Dei. Falei, Flávio, vamos embora, porque ele vai vir para cá. E eu não quero ver ele. E a gente foi embora. Covardia? Nunca. Amor, sabe? Carinho. E aí eu falei, vamos embora? Vamos, não sei o que, e fomos embora. Daqui a pouco eu tô na casa dele, tô escutando a buzina na porta, no portão. Aí eu fui atender o sobrinho desse amigo. Eu falei, só falei assim pra ele, Aí ele, vamos lá. Eu falei, aonde? Vamos lá pra clínica, Josi, vamos voltar lá pra clínica. Ele,
fulano tá lá te esperando. Eu falei, mas me esperando? Josi, ele já tá na mesa e minha família não abre mão que seja você. Bruno, eu preparei ele, eu preparava e chorava. Eu falava pra ele assim, algumas vezes, levanta daí. Eu até contei isso num podcast, né? Eu falei, no videocast, que agora aprendi com você a diferença. Eu falava pra ele assim, cara, ele fumava um cigarrinho comigo, tomava um café. Eu falava, às vezes no meio do procedimento, eu falava pra ele, fulano, levanta daí. Sabe, vamos fumar um cigarro pra você ver como é a questão psicológica. Eu já estava fazendo um gatilho. Ali. Eu não fiz um gatilho depois do procedimento. Eu já estava fazendo um gatilho durante o procedimento. Porque eu olhava pra ele, eu lembrava dele rindo, com um cafezinho na mão, brincando, cigarrinho no dedo. Então eu falava, cara, que vontade de falar pra você, levanta daí, vamos fumar. Tu não é pra estar aí. Mas... E terminei o procedimento, levei para a família até hoje me agradece, mas eu sei o quanto isso me custou, né? Então não faço, não preparo, a não ser que não tenha mais ninguém no mundo para fazê-lo, mas sempre tem um amigo, sempre tem um aluno meu que eu confio, que eu gosto do trabalho. Então eu sempre acho que a gente sempre vai ter alguém, né? Eu prefiro não fazer, porque eu acho que isso vai me disparar um gatilho tão grande que talvez isso comprometa depois a minha atuação na tanatopraxia. Então eu já conheço o meu limite. Eu conheço muito bem meu limite, então não quero não. Muito bem. Gente, vocês viram como que tem muito conteúdo. A gente já combinou para ela voltar, então a gente vai ficar de cima dela para ela voltar o mais rápido possível. Pode ficar tranquilo. Mas a Josi também, ela posta muitos conteúdos nas redes sociais. Ela explica, ela com todo respeito, ela vai ensinando as pessoas ali de uma forma tão cativante, tão bonita nas redes sociais e respeitosa principalmente, porque tem cada coisa tão sem noção. O perfil dela, gente, é completamente diferente. Tem uma educação, tem um respeito, tem um carinho, uma sensibilidade que eu acho que vale a pena vocês acompanharem. Josiane, para quem quiser acompanhar você, seguir o seu trabalho, te conhecer ainda mais, como que eles podem fazer? Podem me encontrar no Instagram, né? Eu tenho uma página, eu tenho um perfil no Instagram onde eu posto muito sobre o meu trabalho. O meu Instagram é @tanato_Josiane_instrutora. E no TikTok, colocou lá Josiane Tanatopraxia, né? Ou Tanatopraxia Josiane, logo vai aparecer o meu perfil. E aí o pessoal tem mais facilidade para acompanhar. Eu tenho alguns grupos também no WhatsApp, mas no Insta e lá no TikTok o pessoal consegue aí seguir legal e me encontrar até mesmo no WhatsApp. Então, galera, corre lá, seguem muito a Josiane, que eu tenho certeza que você vai gostar. E Josiane, olha, quanta pergunta que eu ainda tinha para te fazer, mas nós estamos chegando no fim desse episódio. Mas a gente volta. E se deixasse, eu conversava com você aqui 3 horas direto, porque é tanta coisa, é tanta dúvida, é tantas perguntas, mas... eu acho que vale a pena ter uma parte 2 dessa conversa e você tá mais que convidado, tá bom? Muito obrigada. E só mais uma coisa bem rápida, porque sabe que eu adoro falar, né? Eu conversando já sou um podcast ambulante. Hoje, né, no dia 2 de novembro, nós temos aí essa tradição, Dia de Finados, né? A gente sabe que veio lá dos astecas, lá no México, né? Onde eles têm um dia que fazem a homenagem e é muito bonito, assim, de se ver essa cultura deles, são festas montadas dentro do cemitério, é a forma deles sofrerem, né, passar pelo luto. A gente não está em dias, a gente tá em dias difíceis, né, os dias não estão sendo muito fáceis, a gente vê aí tanta coisa, né, tanto crime, tanta coisa acontecendo. Tivemos o Covid, foi uma época muito triste na minha vida, trabalhando no setor, muitas mortes, muitos caixões, um em cima do outro, empilhados, muitas dores, pessoas que não podiam nem olhar para o rostinho, né, do familiar para dar um beijo, para fazer um carinho, o que fosse, não podiam nem ver. Foi aquela coisa bem, foi muito ruim, né? Foi agressivo demais. E foram sepultados, né? Muitos já estão sendo exumados. Então, dia 2 de novembro, para muitas famílias que perderam alguém justamente por conta de algum crime, né, acidentes, entre outras coisas,
é um momento de reflexão, né? Momento de pedir a Deus, né? Principalmente a cura interior de quem ficou nessa terra, né? Porque quem foi, acredito eu, que já está num plano ao lado de Papai do Céu, e a dor de quem fica que é a pior, né? Muito cuidado com cemitérios, muito cuidado com contaminação no dia 2, na visita aos cemitérios, tá, gente? Questão de necrochorume, micro-organismos que fazem mal para a saúde humana. Então, procure não encostar em nada. Se puder botar uma máscarazinha, coloque, né? Procure não sentar em sepulturas. Eu sei que ali tá as dores da família, né? Só que existe também essa questão do meio ambiente. A gente vem alertando muito as pessoas para contaminação nos cemitérios. No mais, que Deus console o coração de cada um, né? Tô por aqui, se quiserem fazer perguntas, deixar pro Bruno aí, quando a gente voltar, o Bruno lê as perguntas, não sei como é que ele faz. E no que precisar, eu tô por aqui, tá? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, que eu sei que eu falo muito, mas espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Eu amei. Que bom, Bruno. Tanto que eu não consigo parar de perguntar. Só bem rapidinho, você falou algo aí tão interessante, assim. A gente sabe que envolve dor, a gente sabe que envolve o sofrimento de cada um. Quem somos nós para julgar, né? Porque, assim, só quem vive a dor sabe o peso dessa dor. Mas você falando de contaminação, a gente sabe que existe contaminação e tudo mais. Por exemplo, na hora do velório, vamos supor que a pessoa passou lá pelo procedimento, os procedimentos, já está lá no velório. Quando a gente vê muito parente beijando o defunto no caixão, abraçando, pondo o rosto próximo, colocando a mão no rosto, passa a mão no rosto. Isso tem um risco? Ou depois do procedimento esse risco por um tempo cessa? Quando o procedimento ele é bem realizado, né, esse risco cessa. Porque a gente vai fazer a desinfecção, né? Eles vão tomar o banho. Costumo dizer que a mãe dá o primeiro banho e eu dou o último, né? Eu cuido do cabelinho, eu uso shampoo, uso creme. Algumas pessoas debocham disso, mas eu não tô nem aí, né? Porque eu sei o quanto isso é importante para a família. Então, para mim, quando debocha, são profissionais que não têm capacidade, né, infelizmente, de fazer o mesmo. Quando passa pelo procedimento de tanatopraxia, esse procedimento é bem realizado, pode dar um beijinho, pode fazer um carinho. E até quando não passa, Bruno, como que eu vou dizer para um familiar não beijar aquela pessoa naquele momento? Mas existem muitos riscos, porque são corpos que talvez passaram pelo IML, que é um local contaminado, infelizmente, recebem todos os tipos de morte ali, carbonizado, putrefação, então já tem a presença de micro-organismos, morgue do hospital também, que é um local contaminado. Então é difícil dizer para não beijar, mas o beijo pode trazer alguns riscos ali, né? Tive uma moça que me procurou, Josi, eu beijei tanto a minha mãe, na hora não senti nada, depois a minha boca encheu de ferida. Por quê? Porque tinha micro-organismos ali que causaram uma infecção na boca dela. Ah, mas eu já beijei e nada aconteceu. Cada um tem um sistema imunológico, né? Uns podem beijar e ter algum tipo de reação infecciosa e outros não. E engraçado que eu falo, Bruno, que o risco maior quando o corpo está bem tratado, né? Que não tem risco ali de micro-organismos, são as pessoas que beijam, um beija, outro beija, outro beija. Eu acho que aí a contaminação fica mais entre os vivos, que tá todo mundo colocando a boca no mesmo lugar, a lágrima cai, o outro beija em cima da lágrima do outro que caiu. Então, eu sei que cada um tem sua forma de se despedir, mas eu não aconselho esse contato muito direto com o cadáver, não. Não aconselho, não. Eu sou uma pessoa contra velório, né? Eu já deixei documentado que eu não quero. Os meus também, quando se forem, né? Quem for da minha família, vai ser só um visorzinho. Nada de ficar colocando a mão, de ficar beijando. Beijar, a gente beija em vida. A gente fala que ama enquanto está vivo. Porque no cemitério existem as melhores novelas, os melhores livros, né? Novelas que não foram escritas, livros também que não foram escritos. Eu te amo que não foram ditos. Estão lá no cemitério, né? Grandes histórias que a gente nem imagina. Então o negócio é quando a gente está aqui. Amem, digam que ama, abençoem. Não tem uma frase mais bonita no mundo, na minha opinião, do que é Deus te abençoe, né? Quando a gente põe Deus, a gente abençoa a vida de uma pessoa, a gente está trazendo coisas boas para elas.
E depois da morte é uma prece, pedir um caminho para aquela pessoa ali e que Deus console o nosso coração, porque a saudade que é ruim, né? Mas esse contato aí com o cadáver, realmente eu não aconselho, mais respeitador de todo mundo. Que coisa linda. Gente, vocês gostaram do episódio de hoje? Se você tá aqui no Spotify, não esqueça de deixar as suas 5 estrelas, comentar bastante esse áudio e mandar para todo mundo que você acha que precisa escutar e entender um pouquinho mais sobre o trabalho do pós-morte. Tá aqui no YouTube, manda para todo mundo, compartilha esse vídeo, dê o like, dê o sininho, favorita, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa escutar a Josiane aqui no nosso Sociedade Paranormal. E não esqueça de nos seguir também lá no Instagram, no Soci Paranormal, porque você pode mandar perguntas para a Josiane lá. Corre lá no nosso direct do Instagram do Soci Paranormal e já envia sua pergunta, que a gente já deixa anotadinho aqui, porque as 10 melhores e primeiras perguntas que estiver lá no nosso direct no Instagram Soci Paranormal, eu vou fazer aqui para Josiane na próxima vez que ela voltar. Então, gostou? Olha, você já sabe que quinta-feira que vem, às 20 horas, a gente tem um novo encontro aqui no Sociedade Paranormal com outro assunto super legal para a gente desmistificar os mistérios da nossa raça. E Josiane, mais uma vez, gratidão. Obrigado por você estar aqui com a gente. Foi um aprendizado. E assim, eu espero que a gente tenha ajudado muita gente aqui hoje, com conhecimento, com ter feito as pessoas observarem esse ponto da vida de uma forma diferente. Muito obrigado de verdade, tá bom? Nada, eu que agradeço. Tenho certeza que a gente vai ter uns comentários aí do tipo: quando começou eu não ia até o final, cruz credo, Deus me livre, e fui até o final, e tô vendo a morte de uma outra forma, de um outro ângulo. Você vai ver, vai ter comentários assim, eu tenho certeza. Beijo grande, tá? Fica com Deus, muito sucesso para você, obrigada por esse espaço. Gratidão de verdade. Para mim é sempre um prazer falar dessa profissão maravilhosa. Adoro. E a gente vai ficando por aqui. Você que está com a gente, muito obrigado. E a gente tem um encontro marcado na semana que vem, quinta-feira, às 20 horas. E é claro que eu espero por você. Fiquem em paz e um grande abraço. E até lá. Tchau, gente.